Amém. Mais uma vez, boa noite, esconderijo. Pode sentar se você não se sentou ainda, tá? Estou deixando bem retinho aqui no meio, aqui que eu tenho toque. Brincadeira. Pessoal, quantos estão gostando do temas digitais? Vocês estão curtindo? Estou me sentindo um narrador de futebol aqui. Bem, amigos. Olha só, vamos lá então. Nós estamos falando de temas digitais. Quantos vieram nas outras mensagens do tema digitais? Quantos vieram nas duas? Quantos só vieram semana passada, na primeira semana? Vou recapitular para vocês um pouco. Nós estamos falando sobre temas digitais que tem o intuito de falar sobre nossa identidade em Cristo. Então, na primeira semana a gente falou sobre quem sou eu. A gente só consegue fazer algo ou seguir um plano quando a gente sabe por que a gente foi criado. Não é verdade? É como se fosse num jogo. Se a gente não souber para onde faz gol, para onde que chuta, a gente vai chutar para qualquer lugar. E a mesma coisa é assim na vida. Se a gente não sabe para onde a gente vai, onde a gente precisa ir, a gente não vai para lugar nenhum, ou qualquer lugar serve. Não é verdade? E também semana passada nós falamos sobre que nós somos perdoados por Ele. Nós somos perdoados por Jesus. E é muito louco a gente entender que o perdão de Cristo, ele vence todos os nossos pecados. Quem sabe você que chegou nessa noite achando que o seu pecado é a pior coisa do mundo, mas a grande verdade é que, independente do tamanho dele, Jesus é suficiente e Ele te perdoa e você pode seguir sua vida sem nenhum peso de acusação. A Bíblia fala que não há acusação para aqueles que estão em quem? Em Cristo. Então nós não temos acusação, Satanás não tem poder sobre nós, ele é derrotado e nós somos mais que vencedores. Amém? E hoje a gente vai falar sobre amor. Olha só, quem está apaixonado, levanta a mão aí. Quem queria estar apaixonado? Galera deprê, assim, chorando. Tá, vamos lá então, a gente vai falar sobre o amor. E antes de falar do amor de Deus, vamos falar um pouco do nosso amor terreno. Certo? Quantos estão aqui não namorando? Namorandinho aqui na frente, casal. Tem alguns casados. Alguns que vão casar, estão ali pela boa, né, Gabriel? Tá ali só no... Ora vem, Senhor Jesus. E a gente falando um pouco sobre o amor terreno. É muito louco porque a gente para pensar por que nós amamos algumas coisas ou por que nós amamos algumas pessoas. E até essa semana a gente conversou sobre isso no GP. Porque o que você mais ama, né? Quando foram no GP, estão sabendo que a gente perguntou isso lá dentro. E é muito louco porque geralmente as respostas vão ser: eu amo minha namorada porque ela me faz feliz, ou porque ela me deixa bem, ou eu amo meu amigo porque ele está sempre comigo, ele faz tudo comigo e ele me entrega alguma coisa, meu familiar, porque eles me bancam, né? Eles me dão um teto para morar, então eu amo meus familiares por causa disso. E se a gente for parar para pensar, realmente a gente hoje trata, entre aspas, como amor quando a gente recebe algo, quando alguém entrega algo para nós. Esse é o amor terreno, que é um amor também muito volátil, muito fácil de mudar, né? Às vezes você ama, às vezes você não ama, né? Então, pessoas terminam casamentos, terminam namoros e muitas vezes juraram amor eterno, mas não estão mais juntas. Ou seja, o nosso amor, ele muda muito fácil, ele muda muito rápido. E esse não é o amor de Deus. Tem uma frase que talvez vocês tenham ouvido, né? Essa frase ou alguma extensão dessa frase, algo que seja similar a isso, que existe no coração do homem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Alguém já ouviu essa frase? Alguma derivada dessa frase? Bastante pessoas. E de fato, se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver alguns exemplos. Em Provérbios capítulo 23 vai falar que a partir do momento que nós precisamos entregar nosso coração para Deus, para daí conhecer os caminhos dele. Eclesiastes 3, que é o capítulo do tempo, né? Todo mundo, ou algumas pessoas já ouviram falar sobre Eclesiastes 3, que fala que é o capítulo sobre tempo. Tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de amar e assim por diante. No final do capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala algo muito interessante. Que ele fala que dentro do homem, no coração do homem, foi colocado um anseio pela eternidade. No coração do homem foi colocado um anseio pela eternidade. O que é eternidade? Eternidade nada mais é do que a gente estava cantando, né? Para ti eu vou. Ou seja, eternidade tem a ver com Deus. Ou seja, de fábrica nós viemos com algum desejo, algum anseio de Deus. Nós temos algum anseio de ter esse Deus, nós temos esse vazio. E Ele quer preencher. Talvez você não conheça esse amor ou conhece pouco desse amor,
mas Ele quer te preencher nessa noite. Amém? Eu queria que a gente abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Para a gente ler um dos textos base da nossa mensagem. Todos acharam? Amém? Tem alguém que não achou ainda? Está procurando ali? Beleza, acha aí. Enquanto procura, você que está nos assistindo, assine o nosso canal. É assim que fala, Hildo? Acesse o nosso canal. Vamos lá então. 2 Coríntios 5,14 fala: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreram. A parte A do versículo repetindo: pois o amor de Cristo nos constrange. Você já ficou constrangido alguma vez? Alguém já te constrangeu assim, com alguma atitude? Tipo, sei lá, você está lá no caixa lá do Mac, ou em algum lugar, e o seu cartão, ou você esqueceu sua carteira, tem alguns que fazem por querer, né? Mas geralmente se tu esquece sua carteira, ou o teu cartão não está passando, alguém vai lá e passa a tua conta. Quantos já foram abençoados assim? Ninguém. Tá bom. Então o que acontece? Atitudes como essa nos constrangem, não é verdade? Porque você fica, cara, não precisa, você não sabe onde enfiar a cara muitas vezes, não é verdade? E mais ou menos assim com o amor de Cristo. Deixa eu contar uma história, eu não sei se eu posso, mas eu vou contar. Eu não vou dizer o nome, mas talvez algumas pessoas saibam do que eu estou falando. Há uns dias atrás, a gente foi numa praia, e a gente foi numa galera assim dar um rolê, e realmente foi uma viagem que deixou não só eu, mas muita gente constrangida pelo cuidado que aquela família teve com a gente, né? Desde a cama que deram para nós, desde tudo, desde que serviram para nós, e foi muito legal. Até tinha meu nome na mesinha na hora do jantar, olha só que bonito, me senti muito importante. E aí teve uma hora que foi bem engraçado, que a gente estava com algumas pessoas conversando com o dono da casa. E daí o dono da casa, ele falou assim para nós, né? A gente estava em volta ali da churrasqueira da mesa. Aí ele pegou e falou assim: galera, seguinte, eu estou demorando aqui para fazer o jantar, estou demorando aqui um pouquinho porque daí vocês estão com bastante fome, e aí quando vocês ficam com bastante fome, qualquer coisa que eu colocar na mesa para vocês serve. Ele falou bem assim para nós, bem engraçado. E daí quando chegou a hora do jantar, ele desceu um salmão gigante, assim, colocou na mesa assim para nós um salmão, que eu acho que se eu fosse pagar aquele salmão, eu ia ter que pagar em 24 vezes no cartão Avan, tá? Mas é que foi um baita jantar, foi muito legal, foi muito gostoso, e realmente eu saí muito constrangido de lá. Por quê? Porque eu fiquei pensando, cara, se eu fosse pagar por isso, eu não ia conseguir pagar, tipo, por todo esse cuidado, por todo esse afeto, por todo esse zelo. Eu simplesmente tinha que aceitar e ser grato, não é verdade? E é mais ou menos assim com o amor de Deus. Cara, a gente não pode pagar esse amor. De fato, a gente não pode pagar. Mas também a gente não pode recusar. O amor de Deus está disponível para nós, para aqueles que estão em Cristo. Se permita ser amado por Jesus. Cara, lá em Romanos 5,17, ele vai falar que por causa de um só homem, o pecado entrou em toda a história da humanidade, fazendo alusão a Adão. Então, por causa de um só homem, todos nós somos pecadores. Mas também fala lá em Romanos 5,17 que por causa de um só homem, todos nós somos santos e purificados. Falando de quem? Jesus. E ele fala sobre duas perspectivas muito legais. Por quê? Porque quando você está em Adão, você tem medo e busca por merecimento. Então, se você é uma pessoa que realmente tem medo de Deus, cara, eu venho aqui para o culto porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu venho para o culto porque eu tenho medo que alguém brigue comigo. Você está vivendo a natureza adâmica, porque você ainda tem medo de Deus. Adão tinha medo. Se lembra quando ele pecou lá no jardim do Éden? Ele se escondeu de Deus. Então a natureza adâmica, ela faz nós termos medo do nosso próprio pai e também buscar por merecimento. Lembra no Antigo Testamento a quantidade de sacrifícios que precisava ser feito para que realmente as pessoas fossem aceitas por Deus? Imagine a tua angústia de ter que encontrar um bicho para você fazer um sacrifício. Se você não acha, imagine a loucura.
E se você é alguém que procura merecer algo, eu mereço ser abençoado por Deus porque eu dou o meu dízimo, né? Eu preciso ser abençoado por Deus porque eu nunca faltei num GB. Eu preciso ser abençoado por Deus porque eu levanto a mão no louvor, ou porque eu toco aqui no louvor. Se você tem esse pensamento, é porque você vive uma natureza adâmica. Você vive como Adão, tendo medo e buscando merecimento. E em Cristo? Em Cristo é amor. Em Adão, nós fazíamos algo para ter salvação e as bênçãos de Deus. Em Cristo, nós fazemos coisas para Deus porque nós já somos abençoados, porque nós já somos salvos. É totalmente diferente, é uma outra ótica. Então você não faz algo para merecer, você faz algo porque você é grato, porque você entendeu, porque você fica constrangido. E quem é constrangido, agradece, vive, usufrui. Amém? Por que Deus nos ama? Já pararam para pensar nisso? Porque, igual a gente falou no começo, né? Geralmente nós amamos, né? Nós nos casamos com alguém, ou nós namoramos, ou nós temos certos amigos, porque eles nos entregam algo. Ou seja, eu amo aquela pessoa porque ela me dá algo. E a pergunta é, por que então nós, o que Deus quer de nós? Por que Deus nos ama? O que a gente tem para entregar para o próprio Deus, que é tudo, é todos, Criador de todas as coisas? Por que Deus nos ama? Eu creio que essa é uma das maiores loucuras do Evangelho, porque realmente nós não temos motivos para sermos amados por Deus. Tanto é que em Salmo 143, versículo 3, vai falar o seguinte, que quem é o homem para que Deus possa se preocupar? O homem é como um sopro. Nós somos um sopro, cara, nós passamos como uma sombra, muito rápido. E Deus é eterno. Em 1 João, eu queria que você abrisse lá, 1 João capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 João capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha só o que fala lá. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Cara, voltando à parte ali do 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Por que Deus nos ama? Porque Ele é. Quantas vezes a gente vê Deus citando na Bíblia, né? Eu sou. Não se explica, eu sou. Eu simplesmente sou. Eu sou o amor. Eu sou a graça. Eu sou o refúgio. E quando a gente entende que essa é a essência dele, a gente começa a ver Deus de uma forma totalmente diferente. Até mesmo lá em João 3,16, ele fala o seguinte, né? Muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia lá não consegue nem narrar, nem descrever isso, que João era um dos caras que mais entendiam sobre o amor de Jesus, que era o famoso discípulo amado de Cristo, e ele fala que Deus nos amou de tal maneira, de uma forma que ele não consegue explicar em palavras. Ou seja, não tem a ver com entender os porquês de Deus, tem a ver com viver nele. Não queira entender algumas coisas acerca de Deus, queira viver algumas coisas sobre Deus. Cara, vive esse amor. Jesus está convidando nós aqui, vocês, a usufruírem desse amor. Eu queria que a gente, se quiser abrir, mas a gente vai colocar no telão. A gente vai colocar no telão, Yuri? Não. A gente vai? Ah, tá. Beleza. Eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios, capítulo 13.
Se você já foi em algum casamento, provavelmente você já ouviu esse versículo, né? Sempre tem nos convites de casamento, sempre tem nas falas dos noivos, essas coisas todas. Que é chamado o capítulo do amor. Até em algumas Bíblias, se a tua for parecida com a minha, vai estar escrito o amor. É o amor. Conhece essa música? Não. Não, só eu que conheço. 1 Coríntios 13. Olha só o que fala a partir ali do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, se esse capítulo se chama o capítulo do amor, quer dizer que esse capítulo é o capítulo de Deus. Se Deus é o amor perfeito, esse capítulo fala sobre o próprio Deus. Como nós lemos agora há pouco, Deus é amor, certo? Então, se esse capítulo fala sobre amor, então ele está falando sobre Deus. Tá lá. Então, eu anotei alguns pontos para a gente trocar uma rápida ideia sobre alguns pontos sobre esse capítulo. Então, ele fala ali, o amor é paciente. O amor é paciente. Cara, quantas vezes você não aguenta o cara do teu GP? Quantas vezes, né? Você olha assim, cara, esse cara parece que não vai dar jeito. Se você nunca falou isso, é porque você é esse cara. Então é mais ou menos por aí. Então assim, é muito importante a gente entender que Deus nos espera. Quem sabe você aceitou Jesus com 12 anos de idade, mas quem sabe você tem 20, 30 anos, ainda não entendeu e talvez não aceitou esse Deus. Mas Deus é paciente com você. Deus é paciente. E se você está em Cristo, de alguma forma isso é derramado para você. Paciência é um dos valores de Deus e precisa ser um dos nossos valores. Amém? Próximo ponto, é bondoso. É bondoso. E aí, o que é bondoso? Eu coloquei alguns pontos que é muito similar à graça. É quando você dá algo que é imerecido para alguém, ou quando você recebe algo imerecido. Deixa eu te perguntar, quantas coisas você tem que não merecia? Se a gente for desde a raiz mesmo, a gente vai falar que a gente não merecia nem respirar, né? Mas se a gente for ver, cara, a família que você tem, a casa que você tem, a igreja que você tem para congregar, quantas pessoas não tem o que nós temos aqui como esconderijo, a liberdade que nós temos aqui? E Deus é bondoso conosco. Outro ponto, não se vangloria. O amor de Deus não se vangloria, tá? Até que Paulo fala assim, eu tenho algo para me gloriar, que eu me glorie em Cristo. E nós também. Deus nos convida a participar da sua glória. Deus não é um amor que se vangloria. Deus não se vangloria. Ele quer que nós participemos dessa glória com Ele. Amém? Outro ponto, o amor não se orgulha. Se houvesse orgulho, não haveria a cruz de Cristo. Deus não é orgulhoso. E por que você precisa ser muitas vezes, cara? Por que muitas vezes você não abre com o teu líder de GP? Por que muitas vezes você não abre com o seu pastor? Por que você não se abre com o seu discipulador? Por que, cara? Seja amplo, seja aberto. Seja um livro aberto. Nós somos igreja. Nós somos chamados para relacionamento. Não maltrata. Isso daqui é um dos pontos bem importantes. O amor não maltrata. Muito do que acontece conosco está nos ensinando algo. Eu conheço inúmeras pessoas que cansam de culpar Deus por tudo que está acontecendo. Deus está fazendo isso comigo. Deus está me maltratando. Deus esqueceu que eu existo. Deus não sabe o meu nome. Até nós falamos sobre isso, né? Que até mesmo em Jeremias fala que Deus, já no ventre da nossa mãe, tinha planos para nós. A Bíblia conta também que antes da fundação do mundo Ele já tinha algo preparado para nós. Então pode ter certeza que Deus não te maltrata. Deus não é esse maldoso que você está achando ou que algum amigo seu acha. Ele te ama muito. E não guarda rancor.
Em 1 João 8,9, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pode ter certeza que Deus não guarda rancor. Meu Deus, eu fiz algo, Deus vai ficar me alfinetando. Deus tem um voodoo meu e vai ficar me pinicando, né? Alguma coisa nesse sentido. Nós já falamos sobre isso, que não há acusação em Cristo. Deus nos ama. De fato, Deus nos ama, cara, e a gente precisa entender isso. Eu não sei vocês, mas eu acompanho algumas coisas nas mídias e como essa mensagem se banalizou, sabe? Dessa mensagem de muitos coachings gospels, né? Que infelizmente banalizaram a mensagem do amor de Deus. E cara, 1 Coríntios 13 que a gente acabou de ler é simplesmente o que Jesus é, sabe? Simplesmente Jesus morreu por você. Eu queria que a gente fosse lá agora para Oséias, lá no Antigo Testamento. Eu queria ler uma passagem com vocês lá em Oséias. Se te ajuda depois de Daniel, para a gente trocar uma ideia sobre uma história. Oséias, conhecido como um dos profetas menores. Vamos lá então, vamos ler o versículo 2 do capítulo 1 de Oséias. O Senhor Deus começou a falar por meio do profeta Oséias, dizendo-lhe: vá e tome uma mulher prostituta e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por se afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, engravidou e deu-lhe um filho. Cara, olha isso, está na Bíblia. Algumas traduções dizem mulher adúltera, outras prostitutas, mas a tradução original realmente tem dizendo sobre prostituta. Ou seja, pensa na cena, só pensa na cena, tu tá lá de boa, na sua casa, né? E Deus manda o seguinte: olha só, eu quero que você vá lá e case com uma prostituta. Já pensou quem é solteiro aqui? É solteiro? Os homens esperando, cara, ver uma varoa valorosa, ungida, sapatinho de fogo, que vai andar para trás falando em línguas. Michael Jackson falando em línguas. E aí o que acontece? Deus vai lá e fala para você: casa com uma prostituta. E daí, se você é um filho obediente, como Oséias, você vai sair da sua casa, vai lá no prostíbulo, vai ver lá: ei tu, vamos casar, vamos dar-lhe. Mais ou menos assim. E foi mais ou menos o que Deus falou para Oséias. Pensa na situação. Se coloca nessa situação, cara, de você tendo que fazer essa ação e olhar para a prostituta e dizer: cara, você é muito amada por mim, eu te escolho, eu quero casar com você. Se ajoelha, né? Entrega a aliança e é nóis. Cara, tenso. Olha lá no versículo 2 já de Oséias 2. Vai lá para o capítulo 2 de Oséias e vamos ler o versículo 5. Isso aqui está falando sobre Gomer, tá? Que é a mulher que Oséias casou. A mulher deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida.
Ou seja, Gomer tinha sido acolhida pelo seu marido, tinha sido pega por ele, vem cá, vamos casar, é nós. E já no próximo capítulo, no 2, está dizendo: vou voltar para os boys que me dão comida, me dão água, me dão lã, me dão linho. Você lembra aquele amor que a gente falou lá no começo, lá de um amor que é um amor que me entrega algo? Vou voltar para as minhas antigas paixões. Aqueles caras me dão um monte de coisa, um pouco legal. Capítulo 3. Vamos lá ler o versículo. Depois, se você quiser ler tudo em casa, é bem legal, vale bastante a pena ler o livro inteiro de Oséias, é 18 capítulos, se eu não me engano, muito bom. Olha só, o início do capítulo 3 de Oséias fala o seguinte: o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Panetone. Vocês gostam de panetone, fruta cristalizada? Cara, eu acho que Deus fez o chocotone. Satanás invejoso veio e criou as uvas passas e jogou dentro e ficou ruim pra caramba. Mas a massa do panetone é boa. Eu gosto muito. Olha só. Então agora pensa na história mais ainda. Você foi lá no prostíbulo, pegou uma mulher, casou com ela, se entregou em amor para ela. Depois essa mulher te trai com outros homens, e ela fala: eu quero voltar para os meus amantes. E Deus fala para Oséias: Oséias, seguinte, tu vai ter que amar essa mulher. Eu quero que você vá lá e compre ela. O cara pensa, algo que já era, a mulher já era sua, era tua esposa, e agora tu vai ter que gastar e ir lá comprar ela. Que loucura, né, cara? Está na Bíblia. Sabe o que isso lembra? O que isso lembra? A gente. Idêntico. A gente era totalmente consumido de pecado, consumido de prostituição, dado a outros deuses. E Deus foi lá no prostíbulo e nos buscou. Deus foi lá e buscou. E a gente, mesmo assim, tenta voltar para os antigos deuses e comer bolo de uva passa. Bolo de uva passa nesse contexto também era algo de adoração a outros deuses. Cara, mas Deus olha, assim como Oséias olhou para Gomer, Deus olha para nós e fala o seguinte: eu vou te tratar com amor. Isso não é incrível, mano? Isso não é incrível? A gente ser comprado. Cara, para pensar que mesmo depois de você aceitando a Jesus, lembra que a gente conversou? Será que você amaria alguém que mesmo você soubesse que iria te trair? Você amaria alguém? Você amaria alguém? Sério mesmo, você pediria alguém em namoro sabendo que essa pessoa ia te trair 3 meses depois? Você amaria alguém que casaria com alguém que sabia que ia te trair? No meio do casamento, se iria amar, cara? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Você não amaria alguém que você soubesse que iria te trair. Mas essa é a loucura do amor de Deus. Cara, a gente pecou hoje. Possivelmente peque amanhã. Possivelmente peque na quarta-feira. Quem sabe quinta-feira a gente faça uma besteira bem grande. Mas deixa eu te falar, Deus te ama. Deus te ama demais. Ah, Rafael, quer dizer então que tá aberta a temporada de zoeira, porque Deus sempre perdoa? Cara, em Romanos ele vai falar, se não me engano, Romanos 5, ele vai dizer que onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Superabundou a graça, ou seja, pecado está aqui, a graça está aqui. Pecado aumentou um pouquinho, a graça aumenta um pouco. Essa é a lógica da graça de Deus, ela está sempre acima do pecado, certo? Mas aí no próximo capítulo de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 6, Paulo vai começar falando que continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma, porque agora nós temos uma outra mentalidade, uma outra transformação. Nós não fazemos algo para sermos perdoados, nós fazemos coisas para Deus porque já fomos perdoados. É uma ótica totalmente diferente, cara, e em nome de Jesus que você vive essa ótica hoje. Não é porque Deus te perdoa que você precisa pecar, porque você não está usufruindo de Deus. Assim como fala em Gálatas, ele fala: olha, vocês já poderiam ser muito maduros, vocês poderiam usufruir muito de Deus, só que ainda vocês são como escravos. Enquanto o filho é menor de idade, ele é como um escravo. Mano, quantas pessoas aqui poderiam ser muito maduras na fé? Poderiam estar muito à frente, poderiam estar liderando alguns GPs, discipulando algumas pessoas, mas ainda precisam de leite, porque fazem criancices. E cara, Deus está chamando a gente para maturidade. Eu tenho certeza que esse é o ano do esconderijo ser muito mais maduro, como igreja, como pessoas, como grupo. Quantos estão comigo nessa? Quantos estão comigo nessa, esconderijo? Amém? E agora você já sabe que você é amado. Olha só que louco. Não sai um peso das costas, saber que você é amado? Independente do que você faça, Deus te ama. De quanto sai um peso das costas assim? Só a minha? Então tá bom, do Marlon também, né? De algumas pessoas, vai que você tira uma mochila das costas. Mas sabe o que é mais louco do amor de Deus? Sabe o que é mais louco de tudo isso? Lá em Mateus 3,17, Jesus é batizado. E quando Jesus se batiza, o que acontece? Os céus se abrem. E o que fala? O que Deus fala? Esse é o meu filho amado. E o que ele fala depois? Em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. É muito louco também que a gente vai ver em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração. Se lembra dessa história? Acontece um momento que Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, e lá aparece Elias e Moisés. Fraca a vibe do rolê, né? Só fogo na galera, na cara. Churrasquinho, fogueira, que é muito fogo. E o que Deus fala em meio a Moisés e Elias, que eram caras top, assim, que todo mundo falava, tá vendo esse Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no. E cara, muito mais do que ser simplesmente amado por Deus, tenha o anseio de que Deus tenha prazer em você, que Deus possa olhar como olhou para o seu filho Jesus e dizer: cara, eu amo ele, mas além de eu amar ele, eu tenho muito prazer nele. Cara, um tempo atrás eu trabalhava no SBT, trabalhava na parte de jornalismo e fiz algumas reportagens, e principalmente reportagens policiais. E cara, era muito tenso quando a gente ia gravar na frente de penitenciária, ou quando a gente iria gravar na frente da delegacia, quando alguém tinha cometido algum delito. E sempre acontecia de a gente, né, ossos do ofício, de ter que chegar, entrevistar o bandido e perguntar por que ele fez isso, e quase todas as vezes acontecia de algum familiar chegar desesperado, geralmente mães. Chegavam: meu filho, por que você fez isso? E a mãe totalmente consumida, chorando, não sabia nem onde se segurar, e muitas vezes sabia que o veredito do filho era pelo menos 5 anos de cadeia, 10 anos. E eu te pergunto, cara, aquela mãe ama aquele filho? Ama demais, ama demais. Mas a pergunta que eu faço: ela é uma mãe que tem prazer
Ela tem uma mãe que tem prazer no filho? De verdade, cara. Eu tenho prazer. Eu amo meu filho, cara, mas eu vou passar 10 anos sofrendo e chorando todas as noites porque ele está na cadeia. Infelizmente. E o que eu te pergunto nessa noite, cara, o que Deus diz sobre você? Deus diz uma coisa, que te ama. Deus tem prazer em você? Será que você consegue olhar para você e dizer, cara, Deus tem prazer em mim? Sei lá, chegar como um Paulo da vida e dizer, pode me imitar, cara, eu sou imitador de Cristo. Vocês acham que Deus tinha prazer em Paulo? Vocês acham? Eu acho que sim. Creio que sim. Eu acho que Deus tinha prazer em Pedro, nos discípulos, João. Vocês acham? Eu acho. E a pergunta que eu faço é: será que Jesus tem prazer em você? Queria que você se levantasse agora, mano, por favor. Se puder apagar as luzes, por favor. Cara, feche os teus olhos. Pensa aí com você, sendo o mais sincero possível. Você já sabe que Deus te ama. Agora tenta se autoanalisar e perguntar: eu sou um filho que dou prazer para o meu pai? Eu sou um filho que dou prazer para o meu pai? Eu sou um filho que entendeu o amor do meu pai e por isso eu me entrego por ele. Eu não me entrego por ele esperando algo em troca, porque eu já tenho tudo, mas eu entrego tudo porque eu já o tenho. Você é esse filho. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que, se autoanalisando nessa noite, olha para você, fala: cara, pai não tem. Eu sei que Deus me ama, mas eu sei que tem coisas que eu já poderia ter sido mudado. Eu persisto nos mesmos pecados. Eu persisto nas mesmas mentiras. Eu persisto nas mesmas falhas de caráter. Eu sei que Deus me ama, mas eu continuo preso a muita coisa. Assim como aquela história de Gomer, cara, quantas vezes você olha para você e diz: eu vou dar uma voltada lá para os antigos, lá para dar um oi. Eu vou lá aos antigos deuses que adoravam. Mano, se você quer se arrepender nessa noite, se você quer entregar para Deus alguns pecados que talvez você ache que você nunca vai se libertar, eu queria te convidar para vir aqui na frente nessa noite para a gente orar com você. Ninguém está olhando você, estamos todos de olhos fechados. Para você vir aqui, para a gente orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Fica à vontade, mano. Alguns líderes viessem acompanhar essas pessoas que estão aqui, orar por eles.
Mano, agora é hora de você se arrepender, cara. Se você quer entregar para Deus pecados ocultos, coisas que você nunca abriu para ninguém, você quer se arrepender da forma que você tem vivido, agora é o momento de vir aqui para a gente orar com você. Fique à vontade para vir aqui na frente, a gente quer te abraçar, a gente quer orar com você. Pai, eu venho orar, Pai, por essas pessoas que estão aqui, Pai, nessa noite. Obrigado, Pai, porque sabemos onde há arrependimento, a festa no céu, Pai, e eu tenho certeza que a festa aqui também, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Pai, se tem alguém que não sentiu a vontade de sair do lugar, Pai, mas também está aqui dentro, Pai, perdoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Pai, nós sabemos que nós somos muito amados por Ti, Pai. Pai, sabemos que muitas vezes não temos Te dado prazer, Pai. Nós entregamos a Ti as nossas falhas, nós entregamos nossas mentiras, nós entregamos, Pai, muitas vezes a negligência, Pai, com o Teu reino, com a Tua palavra, Pai. Perdoa, Pai, nossas falhas de caráter, Pai. Perdoa, Pai. Pai, que a partir de hoje, Pai, a gente possa ter um movimento em nosso coração que faça tudo ser novo, Pai, tudo ser diferente, Deus, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, viver menos, Pai, do que o incrível, Pai, na Tua presença, Pai, do que o extraordinário em Tua presença, Pai. Nós temos algo incrível, Pai. Tua palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos isso, que nós vivamos isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é muito bom, Pai. O Senhor é muito bom conosco, Pai. O Senhor é demais conosco, Pai. Nos limpa, Pai. Nos tira o peso do pecado, Pai. Nos tira o peso da acusação, Pai. Tira a vergonha, Pai. Nós não precisamos, Pai, mais ter vergonha, Pai, porque nós somos lavados. Nós recebemos novas vestes, Pai. Em Ti nós temos novas todas as coisas, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus.